Bom, então nós vamos dar continuação ao nosso estudo do livro Gênesis. Hoje nós vamos continuar falando do último dia da criação, o sétimo dia. E para iniciar, vou pedir a Débora para fazer a prece por todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, cada um no seu lar, no seu espaço, no seu aconchego. E que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo a oportunidade de ouvir e compartilhar novos conhecimentos e experiências vividas. Obrigado por tudo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Gente, na semana passada, nós entramos então no sétimo dia da criação, que é o último. Nós discutimos um pouco sobre a questão da importância desse dia, né? Nós lemos o relato aqui e pelo relato bíblico fica claro para nós que o sétimo dia faz parte da criação, né? Não é um dia de descanso no sentido de parar, né? E ficar ali numa situação de inércia, né? Nós discutimos sobre a famosa frase de Jesus que o Pai trabalha até hoje, né? E Ele também. Jesus dizendo isso, mostrando para nós que Deus continua trabalhando sempre, né? Sabemos também que à medida que o espírito vai evoluindo, o que dá mais prazer ao espírito é se sentir útil, é continuar trabalhando. Então, foge um pouquinho também daquela ideia que é um pouco enraizada na maioria das culturas, do anjinho tocando harpa, né? Comendo lá o maná, né? Ficando naquela vida mais ou menos, e não é isso. A ideia é continuar, porque à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos criando mais solidez moral e também intelectual, nós teremos mais gosto pelo trabalho, teremos mais gosto por servir o Pai da melhor maneira. Então, a tendência é que a gente continue trabalhando. Eu vou ler o relato aqui só para a gente relembrar, né? No capítulo 2, versículos 1 a 4. Assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus elementos. Então, depois do sexto dia, realmente foi concluído tudo material, né? Foi concluído céu, terra e seus elementos. No sétimo dia, Deus concluiu toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia repousou de toda a obra que fizera. Então aqui tem duas ações realizadas nesse sétimo dia, que nós já vimos que esses dias da criação, eles simbolizam períodos, né? Então o sétimo dia, embora todos os elementos materiais tinham sido criados até o sexto, com a criação do homem, é no sétimo dia que a obra de Deus é concluída. Por quê? Esse sétimo dia, a gente discutiu na semana passada, que ele representa exatamente a nossa parte, né, na criação. Porque nós somos filhos de Deus e a obra de Deus só estará completa quando ela for perfeita. Nós fazemos parte da obra de Deus e ainda não somos perfeitos. Então, essa conclusão do sétimo dia da parte de Deus, ela já é feita sempre, porque Deus provê tudo que a gente precisa. Mas existe essa parte do repouso dele, que é no sentido daquilo que nós precisamos alcançar com o nosso próprio esforço. Por quê? Na criação do ser humano, né, e do espírito, o espírito, quando atinge patamar de espírito, ele se torna co-criador. Ele se torna um ser que raciocina, que toma decisões e que tem inteligência. Ao ponto de sermos, para os animais, como deuses. Então tem uma parte que cabe somente a nós. Quando nós tomamos decisões, isso cabe somente a nós. Por mais que nós peçamos ajuda para outro, por mais que nós sejamos influenciados,
o simples fato de eu pedir ajuda para outro já é uma decisão que eu estou tomando de pedir ajuda. E se a minha decisão tiver a ver com aquela ajuda, no fim das contas sou eu que decido se eu vou acatar o conselho ou não. Então sempre é a nossa decisão e as consequências para nós mesmos. Não existe essa da gente querer tomar decisões para os outros. Por mais que a gente ache que estamos tomando decisões para os outros, essa decisão é individual, né? Cada um, a não ser no caso, obviamente, das crianças, né? Que ainda precisam de um amparo, precisam de alguém para guiar ali nos primeiros passos. Mas vejam, até a escolha de reencarnar naquela família, a criança fez antes de ser a criancinha. Já é um espírito e planejou isso no plano espiritual. Então já é também uma escolha dela, indiretamente, né? Tiago, Oi, Débora. e é engraçado que cada vez mais cedo a gente tem reparado as crianças brigando pelo que elas querem, Uhum, né? Assim, parecendo que estão despertando uma Amadurecendo. consciência rápido, né? Claro que, né, a sim. gente tem que ponderar as coisas e tudo, mas assim, eles estão tendo uma postura mais, né, mais madura, mais adulta. Uhum, isso mesmo. E tudo isso tem a ver com a evolução, né? Que cada um de nós vai fazendo aí ao longo da nossa vida, né? Nas várias reencarnações. Essas crianças, os espíritos que estão reencarnando agora, certamente são aqueles que vão participar mais ativamente do processo de regeneração que se inicia, que a gente já está vendo sinais, né, gente? E que alguns estudos mostram aí que em torno de 2050, 2057, né, tem gente que crava que é o ano de 2057, que vai começar. E não vai ser assim de um dia para o outro, né? Mas a gente vê que essa pleiade de espíritos que serão responsáveis por passar por esse período, né, por ajudar também nesse período, eles estão reencarnando agora e são muito capazes. Tem os casos também daqueles que estão vindo, né, como tendo a última oportunidade, ainda precisam de mais cuidado, de evoluir em mais aspectos do que outros, mas a maioria já são daqueles espíritos que realmente vão habitar, já estão aptos, né, a habitar o planeta de regeneração. Dizem até que Emmanuel, né, já se encontra reencarnado aí, acho que em São Paulo, e ele vem também para ajudar a participar desse processo, né? Mas enfim, esse sétimo dia então, gente, essa parte, essa dicotomia que tem aqui, né, de Deus concluir toda a obra e depois repousar de toda a obra, é porque esse repouso dele é a parte que cabe a nós, como foi dito. Ou seja, esse sétimo dia, essa criação, ela só vai estar completa quando todos nós aí, cabe a gente fazer um recorte assim, né? Porque, embora o universo seja todo criado por Deus, cada planeta tem a sua cultura, né? A sua forma de direcionamento. No nosso caso, o planeta Terra governado por Jesus Cristo, feito pelo Mestre. Nós temos as nossas religiões diversas, nós temos a maneira de pensar, a raça humana aqui da Terra, ela é composta dessa maneira que a gente sabe. Então, para nós, né, para esse planeta Terra, podemos dizer que o sétimo dia da criação vai ser quando todos os espíritos que habitam o nosso planeta estiverem perfeitos. Então, esse sétimo dia ele é muito dinâmico. Ele tem um sentido de ter terminado, quando Deus concluiu tudo que ele precisava fazer, e tem um sentido dinâmico de ser concluído em cada um de nós.
Então, quando nós pensamos na individualidade do Espírito, cada um de nós vai ter o seu sétimo dia, diferente. E no coletivo, esse sétimo dia é a obra de Deus perfeita, né? É a obra de Deus concluída. Tudo bom, ou muito bom, né? Como foi dito aqui. No caso do planeta Terra, então, estamos nesse processo de transição, né? Que vai demorar ainda um tempo, né? Para atingir esse nível de perfeição total. Mas a nossa perfeição, aquela individual que cabe a cada um de nós, a gente pode buscar ela todo dia, né? Melhorando um pouquinho. Então, esse número 7, esse sétimo dia, podemos dizer que do ponto de vista espiritual, ele é o mais importante. Porque é aquele que nos lembra da nossa responsabilidade. E ao mesmo tempo lembra de um pai que concluiu tudo que precisava ser concluído. Boa noite, Dani. Boa noite. Esse pai, né, ele trouxe para nós tudo que a gente precisa e ainda nos auxilia em tudo que a gente precisa. É o pai criador, né? Isso é interessante. Claro. Oi, Débora. Perdão interromper. Tranquilo. Mas dá a sensação também, se a gente for pensar, né, que concluiu uma parte, que no caso seria da criação, mas ao mesmo tempo é o início de um novo tempo, né? Porque aí veio todo um processo da luz, da separação de céus e terras e tudo. Aí quando chegou no homem, aí vem um novo tempo, porque aí pega esse homem simples e ignorante, né, em processo, para aprender a conviver com todo o restante da criação. Então, assim, é um fechamento com o início de uma abertura, né? É como a gente que vai até o sábado e o domingo começa de novo, Sim, né? Porque as coisas estão em constante processo. exatamente. Aí a gente comentou, né, que entraríamos nesse... Ah, tá, só para concluir o que eu ia dizer, que da parte de Deus, então, nunca falta nada, né, gente? A parte dele, ele sempre cumpre. Então, ele sempre é Pai. Resta a gente reconhecer, né? Nós nos reconhecermos como filhos. Isso explica por que em algumas passagens Jesus fala meu Pai e em outras ele fala nosso Pai. Porque tem vezes que Jesus fala meu Pai e outras vezes ele nos chama de irmãos. E afirma todos nós vindos do mesmo Pai. Por que então isso? Quando Jesus fala meu Pai, boa noite, Dona Sol. Quando Jesus fala meu Pai, ele está falando de um estado de relação com Deus que só Jesus tem. Uma conexão, nós vimos aqui, íntima, próxima. Então Jesus, nesse sentido, Jesus é o Filho unigênito que a gente tem notícia. Porque é o único que consegue refletir a imagem de Deus. É o único semelhante a Deus de verdade. Porque tudo que Jesus fez foi bom, assim como Deus. Nós todos somos filhos, né, irmãos do Cristo, no sentido de todos nós sermos criados pelo Pai. Então, na verdade, é mais reconhecer que Ele é Pai de todos nós, mas a condição para ser filho de Deus é fazer tudo bom, para ser imagem, semelhança verdadeira de Deus. O que a gente faz muitas vezes é distorcer isso e colocar Deus como imagem e semelhança do homem. Aí a gente imagina Deus de barbinha, de barbona, né? Segurando uma bengala, com uma roupinha branca lá no céu. Então a gente, em vez de divinizar o homem, a gente materializou Deus. E o processo é exatamente o contrário, né? A conclusão desse sétimo dia é nós nos divinizarmos. A conclusão individual. Então explica um pouquinho por que aí desse sétimo dia ainda fazer parte da criação. Nós falamos na semana passada, gente. Alguém quer comentar, gente? Alguma coisa sobre? Que agora nós vamos entrar
numa outra abordagem desses 7 aqui, e eu vou comentar falei que a gente ia comentar um pouquinho sobre a simbologia dos números, né? Já começa aqui no Gênesis. Mas antes, se ficou alguma dúvida, se alguém quer comentar alguma coisa sobre esse 7º dia aí. Se não, então o que nós vamos fazer agora, eu falei que principalmente esse início, né, dos 7 dias da criação aqui, ele serve de base para o que vai vir ainda pela frente. Então, embora a gente já aprendeu muita coisa, né, nós falamos alguns termos aqui que às vezes não são tão usuais, o aprendizado íntimo assim, mais espiritual, ele começa a partir de agora do capítulo 2, o mais aplicável, podemos dizer. A última coisa que eu queria trazer sobre esses dias da criação é falar um pouquinho sobre a simbologia de alguns números, né, que a gente já viu várias vezes no Evangelho citar números. Nós podemos, por exemplo, lembrar dos 70 vezes 7, os apóstolos eram 12, Jesus ressuscitou no 3º dia, eram as 10 virgens da parábola. Então, quando a gente faz estudo minucioso, principalmente do Evangelho, e a gente pega o significado desses números, dá uma abordagem, assim, dá mais material, dá mais pista para a gente assim, sobre abordagens. E muitos desses números, eles já começam aqui no Gênesis, né? Então, nós vamos ver aqui o significado de alguns, e vai ser comum, a partir desse capítulo 2, né, principalmente do 3 em diante, quando a gente chegar, a gente falar de números, né, e o que esses números representam. No Evangelho, tá, gente? Aí a gente vai... a própria Bíblia, ela se explica. Ela se explica. Então, nós não vamos falar aqui de significado da numerologia, da ciência, né, da numerologia, mas significados embasados em relatos bíblicos. Nós vamos levantar hipóteses com base no que está descrito aqui. Então, o número, né, que mais chama a atenção, e a gente deixou para falar dos números justamente no último dia, é porque o número 7, ele chama muita atenção e ele é um dos números mais importantes da Bíblia. Por quê? Exatamente porque é relatado para nós que no 7º dia Deus concluiu a sua obra. Então, a Débora foi até inspirada aí a falar sobre ciclo, né? E o que ocorre aqui no 7º dia da criação é que se encerra um ciclo, né, para iniciar outro. Tanto que depois do 7º dia, o que a gente comentou aqui? Que o 7º dia termina com a parte da criação de Deus e, ao mesmo tempo, ele continua com a parte que nos cabe. No capítulo 2, Deus vai falar, o Gênesis vai detalhar exatamente a criação do ser humano, que é aquele que continua a obra. Então, é essa continuação. Por que o 7 é importante, então? O 7, pelo fato de ser o último dia da criação, representa para nós, uma das representações, né, é de que ele simboliza um ciclo perfeito e divino. Então, é uma obra de Deus. Quando cita 7, é porque é um ciclo divino, um ciclo planejado, executado por Deus. E faz sentido nos dois lados de raciocínio. Se for o 7º dia da criação
de tudo, né, material, igual está aqui, conclui toda a obra, céus e terra e seus elementos, também foi concluída a parte de Deus. Mas o sétimo dia que continua, que é a nossa busca da melhoria de cada um de nós, também já é planejado que vai acontecer um dia. Ou seja, isto também é lei de Deus. Já está determinado, embora a gente tenha escolhas equivocadas às vezes, o que a vida vai nos fazer sempre é encaminhar cada um de nós para esse destino que é a perfeição, quase que divina. Perfeição assim como a de Jesus, assim como ele fala que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais, né? Então o 7 representa isso, ciclo perfeito, divino, coisas planejadas por Deus e que acontecerão, porque foram planejadas por Deus. O número 7, então, ele é um número talvez o mais importante da Bíblia. Se a gente for lembrar aí, nós começamos a comentar na semana passada sobre os ciclos, né, do número 7. Tem muitas coisas relacionadas. 7 dias da semana. Então, meio que está no inconsciente nosso. Por que a gente fala assim, segunda-feira eu vou começar a minha dieta? Segunda-feira eu vou começar a fazer exercício físico. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, eu vou começar a ir na reunião na Casa do Caminho. Embora segunda-feira seja o segundo dia da semana, gente, para nós aqui, né, foi instituído que o domingo é o primeiro dia, mas como ele é o dia de folga, né, máximo, assim, era como se ele fosse o último. Era como se encerrasse o ciclo, né? Tanto que a gente chama de final de semana. O sábado e domingo é o final de semana. Para nós, por causa da rotina de trabalho, era como se a semana começasse na segunda, né? Embora a gente saiba que é o segundo dia. Mas isso é o que menos importa. O que importa é que temos um período de 7 dias, onde a gente sempre tem essa oportunidade de renovar, né? A curto prazo. Então não precisa da gente esperar muito, não precisa da gente esperar o final do ano, por exemplo, né? Mudar de ano para a gente fazer coisa nova. Não, a gente pode começar, né, na segunda, ou a gente pode renovar-se também a cada dia. Mas o 7 ele tem essa característica aí de dividir, né, coisas, de dividir ciclos. Então temos os 7 dias da semana, os 7 dons do Espírito Santo, nós temos as fases da Lua, cada fase, né, são 7 dias. Eu estava até olhando aqui, 7 notas musicais, 7 pragas do Egito, 7 arcanjos, 7 obras da misericórdia, o arco-íris tem 7 cores, temos 7 glândulas endócrinas, são 7 os pedidos durante o Pai Nosso. Então, é um número, 7 pecados capitais, 7 sacramentos, antigamente 7 artes, 7 ciências. Então, é um número que talvez a gente ainda não atentou para o tanto que ele está. O ciclo menstrual também, né, dividido em períodos de 7, está relacionado o quê? A possibilidade de gerar vida, né? Olha que bonito isso. É um ciclo que se encerra para depois iniciar um outro com possibilidade de gerar-se vida, também dividido em períodos de 7. Então esse número está em tudo, quase, né? Se a gente for pensar assim, o número 7. Sempre ele vai aparecer na Bíblia e a gente vai lembrar dele, porque a gente vai ter essa base que já está sendo estabelecida aqui. Porque 7 é o número de Deus. 7 também, né, o sábado, no caso, é o número 7. Aí a gente tem lá na cultura judaica o dia sabático, né?
que é exatamente o sábado, o 7. Porque é o 7º dia, o dia que Deus descansou, então para eles também é o dia do descanso. Esse descanso deles lá, gente, é interessante porque não é também um descanso assim de ficar contemplando as coisas, né? De ficar na inércia, não. É um dia de adoração, é um dia de descanso também para os animais, então é um descanso para toda a criação. Não é um descanso tipo, a gente chama de descanso aqui, né? Por exemplo, tá de folga, eu vou descansar, vou ficar em casa assistindo série o dia inteiro, assistindo televisão. Ou vou descansar, vou viajar. O descanso também tem esse significado de dar uma pausa. Porque imagina, se não tivesse esse 7º dia, né, marcado, era como se a obra não tivesse sido finalizada. E da parte de Deus, quando Deus institui as suas leis divinas, acabou a parte dele. Deus é tão perfeito que ele não intervém em nada. Ele criou leis imutáveis que a gente escolhe seguir ou não. Essa foi então a conclusão das criações. Como que eu vou dizer? Essa foi a conclusão de tudo que cabia a Deus fazer. Concluiu tudo material, com leis divinas, a conclusão do ser humano e o nosso corpo também, que é regido por leis divinas. Isso tudo no 7º dia. Então, o 7 é esse número maravilhoso. O 7 também, gente, aí nós vamos falar de mais. Agora nós vamos pincelar sobre os outros números. O número 1, ele representa a unicidade de Deus e das coisas. De Deus em relação às coisas. Então, Deus único e criador de tudo. É um dos objetivos do Gênesis. Então, é o número 1, a unicidade. O 2, ele representa a dualidade das coisas. Dario sempre fala no nosso estudo do Evangelho lá que o mundo ele é dual, né? Tem bem e mal, homem e mulher, céu e inferno. O 2 é um número que o homem atribuiu a partir do momento do pecado original, que nós vamos estudar ainda. Mas também o 2 tem um significado divino que vai ser simbolizado por Adão e Eva. Então nós vamos falar mais do 2 quando a gente falar de Adão e Eva. O 3, ele é muito interessante. Vocês vão lembrar lá é um número divino também, vocês vão lembrar lá da Trindade Santa, do Deus Pai Espírito Santo. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Nós temos espírito, matéria e Deus. Então o número 3 mostra a conexão entre homem e Deus. Vejam, pode ser assim também. Jesus fala, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então é a conexão nossa com Deus, tem um intermediário que é Jesus Cristo. É a Trindade, né, Santa, que sempre é citada. Mais do que isso, gente, o 3 forma uma figura geométrica interessante, que é o triângulo. Por que o triângulo é interessante? Estou fazendo um símbolo aqui do triângulo. Vejam, o triângulo tem 3 pontas. Uma direita, outra esquerda. Mas qual que é a jogada do triângulo aí? Quando a gente une isso, elas apontam para a mesma direção. Então era como se fosse espírito, matéria, unindo e apontando para a divindade. Homem, Jesus, apontando para Deus. Filho e Espírito Santo, apontando para o Pai. O 3 forma essa figura, que é a primeira figura que forma uma base sólida, né? A base do triângulo, e que tem um único caminho que converge para o alto. É a simbologia do 3, que é maravilhosa também. O 4, ele simboliza a matéria e a ação do homem na matéria. O 4, gente, ele forma um quadrado. Então vejam,
quadrado tem 4 lados, né? Ele forma também um retângulo, mas vamos pensar no quadrado. Quadrado tem 4 lados. Mas vejam, tem duas, né, pontas, duas direções. Então é a dualidade que o homem colocou no mundo, né? Perdeu a convergência única para Deus para ter uma dualidade. E ainda tem uma base, né, sólida embaixo e tem uma outra base em cima, mas que pode ir para um lado ou para o outro. Então é a nossa indecisão. Quando a gente está ligado, quando a gente perde a conexão com a divindade, que é o 3, a gente fica com 2 caminhos para seguir. E aí são as nossas decisões que nós vamos tomando. É esse 4, é o quadrado, né? E ele também, o quadrado, ele tem lados iguais. Então é, às vezes, a nossa falsa impressão de que tudo é a mesma coisa, de se eu fizer aquilo ali, é o destino que está falando, se eu fizer aquilo, outra coisa. Se eu fizer o bem ou o mal, tá bom. Não, isso é engano, né? Era como se mascarasse, né? Era como se não determinasse para nós o caminho certo, que é o caminho até Deus. E nós ainda temos o número 5 e o 6, que eu vou falar depois. Mas vejam, o 4 mais o 3 formam o 7. O que a gente imagina então? Eu tenho um quadrado, não tem? Que simboliza a dúvida, a dualidade do mundo, as enganações por ter os lados iguais. Mas quando eu somo isso, quando eu coloco esse triângulo, né, por exemplo, em cima, aí toda aquela base construída na matéria converge, o triângulo faz convergir para a mesma direção, que é Deus. Então isso simboliza as nossas várias vivências, reencarnações, que enquanto a gente não define um caminho, vai ficando esse negócio quadrado assim. Vou, não vou, vou para cá, ou vou para cá, né? Duas pontas subindo. O triângulo, quando a gente soma então a trindade, quando a gente toma conhecimento dessa relação que a gente tem que ter com Deus e dá um basta nisso, a gente progride para esse ponto comum, que é o 7, o ciclo perfeito e divino. Quer dizer, cada um de nós, quando achar esse ponto de convergência, transformar esse quadradão num ponto de convergência, né? Aí, quando a gente somar essa trindade na nossa vida, a gente descobre o caminho. Aí é o 4 mais o 3, que é o 7. Quer dizer, concluiu-se a obra de Deus. Estamos apontando todos para a mesma direção, para o alto, que é a perfeição. Eu avisei no início, gente, que hoje eu ia até 7h40 só, porque eu tenho compromisso agora lá na rádio, 8 horas. Mas, o que vocês acharam? Eu acho muito legal esse negócio dos números. Eu acho que ajuda assim, demais para a gente entender. Na semana que vem a gente pode retomar, né? Porque eu sei que é muita informação, mas a princípio deu para vocês pegarem assim. Vocês concordam, discordam? Eu vou esperar, eu vou dar uma lidinha e vou esperar você repetir tudo, que eu não entendo nada a ver. Eu gravei, Mas tá, gente? Tá porque gravado. isso daí dos números não é na Bíblia que está, né, Tiago? A Você fez um gente apanhado geral numa outra fonte, né? é um apanhado geral, assim, mas a maioria nós vamos ver depois que casa, tá, Eliana? Com Sim, alguns fatos bíblicos aqui. sim, a gente está vendo que sim, realmente, todos eles, né? Uhum. Mas é muito interessante, sim, a gente ver a matéria toda reunida, né, para poder Sim. estudar. Uhum. Eu posso olhar também e mandar para vocês, se vocês tiverem Uhum. interesse, assim, né? Achei bastante legal, gostei muito. Então tá bom. O da Tem uma semana. certa lógica na sua fala com relação aos números. Hum. Seguindo a sua linha de raciocínio, tem lógica a fala. Ah, tá, entendi. Aí também, né, gente, nós, desde o início nós falamos aqui que a abordagem, né, ela pode
ela varia também, né? Desde que a gente siga, né, uma linha lógica, como a Dani disse aí, e também fundamentada, né? A gente pode ouvir também outras pessoas falando coisas diferentes que podem estar fundamentadas, mas o estudo bíblico é isso. Aí cada um vai achando coisas e no fim, até nisso, né, nós vamos convergir todos para o mesmo caminho. Eu tenho uma amiga que ela está estudando agora a religião hindu. E é muito legal porque ela me conta muitas coisas e eu conto para ela coisas da doutrina espírita que a gente estuda. E só muda as palavras, gente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência também. É porque o hinduísmo assim, é muito diferente, né, das outras religiões que a gente conhece. Na católica, na igreja evangélica, a gente vê também que não difere, né? No fim é a mesma coisa. Mas eu fiquei impressionado porque a dela é uma cultura totalmente diferente. E a gente conversa muito, ela é muito aberta também para esse tipo de coisa. E tudo convergindo para o mesmo ponto, né? Fomenta também um pouquinho esse raciocínio que, independente de como cada um de nós vai fazer, o nosso destino é esse 7. É a gente somar, né? Reconhecer que a gente precisa dessa trindade, né, santa, para depois a gente achar o nosso caminho. Porque sozinho a gente tende a ficar se enganando, né? Então na semana que vem a gente volta. Dá tempo de rever também, né, o vídeo. O da semana passada eu já coloquei lá. Vou ver se eu coloco esse hoje ou amanhã no canal. A gente pode rever. E eu vou achar também alguns textos relacionados com os números e vou mandar no nosso grupo. Beleza? Eu vou encerrar então com a nossa prece. Desde já agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo por todos nós que estivemos aqui reunidos. Que a sua luz, a sua paz, Senhor, acompanhe a todos nós, ilumine nossos lares, abençoe nossa casa do caminho. Chega a todos os irmãos necessitados do seu amparo e da sua paz, Senhor. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, Assim seja. E obrigado. assim foi. Com Deus. Com Tchau. Deus, todo mundo. Deus a Obrigado. todos. Até semana que vem. Deus quiser. Um beijo.